Puepuridu, Lucas Penido na área. Henrique Portugal também estamos aqui. Antes de mais nada, a gente quer começar agradecendo nossos patrocinadores, Novo Hotel, da Rede Accor. Anderson, muito obrigado. E a toda a equipe do Novo Hotel por receber os nossos convidados. Inclusive, hoje temos uma convidada, cara, que... Uhul! Queria agradecer também a Abramos, que é a Associação Brasileira de Música e Arte. A Serenata, que nos possibilitou todos esses equipamentos maravilhosos. Cantina Piatinhas, inclusive, hoje a gente vai estar lá jantando daqui a pouco. Mas, antes... e claro, não podemos deixar de falar da Kitsu, né, que está sempre com a gente. Kitsu, uma marca de óculos incrível, só uso Kitsu, e ela tem um projeto incrível com 120 crianças no Piauí, então, tô de bonezinho, mas é isso. Agora, sem delongas, vou apresentar uma pessoa, Henrique, que eu conheci, eu acho que eu conheci ela, eu tenho 42 anos. Claro, faz drum roll. Pode falar, você fala isso. Entendi. Conheci ela há... Eu acho que os 42 anos, se eu acreditasse em vidas passadas, eu tinha certeza. Mas a sensação que eu tenho é que eu conheço ela há muitos anos e a gente tá falando da ícone da estética brasileira, Jéssica Lestyle. Que prazer ter você aqui! Aqui, não. Vai. Jéssica Lestyle, eu podia tirar o Lê e ficar de Jéssica Style. É sensacional. Vocês não têm noção como ela chegou aqui, cara. Já viu? Eu arrepiei na hora que ela chegou. Roberto Carlos entrando ali no entendeu? Chega pano. Nossa, maravilhosa. Jess. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Muito obrigado de coração. Bom, eu que agradeço. A casa é sua. O convite e a honra de estar aqui com vocês. Que honra pra gente. De Portugal. Que é isso. Você, Lucas, que eu te conheci no momento em que nós estávamos muito frágeis. Exatamente. E foi, acho que, um momento de Deus. Eu acho que concordo. Deus está no meio. Não é? E fomos parar na clínica por razões diversas. Sim. E realmente, parece que lá eles te resetam. Trocam o seu chip. Você visa. Eu cheguei muito mal mesmo. Vou contar um pouco da história. Você tá aqui pra ficar à vontade, a casa é sua. Como eu cheguei lá. Eu passei por uma internação de uma infecção intestinal, mas descobrimos isso 9 dias depois que eu já estava muito mal mesmo. Aí eu pedi para ser levada para o hospital, e já tinha passado em 2 hospitais, me dava medicação, os sintomas eram diferentes. E eu tinha comido uma comida japonesa, e eu tinha esquecido, estava estragada. Sabe assim, quando você dá aquele delete, você vai no médico, você não lembra daquilo. 9 dias depois, eu pedi para minha esposa me levar para o hospital, porque eu não, assim, ou eu ia aquele dia, ou eu ia morrer. Eu entrei 9h30 da manhã no hospital, que era do meu convênio, e a médica, acho que Deus também iluminou a médica para poder pedir todos aqueles exames que ela pediu. Uma série de bateria de exames de sangue e uma tomografia com contraste do abdômen total. E tava assim, aquele susto de dengue. O hospital sempre tava um inferno. E eu já tinha feito todos os exames, eu não tinha nada, todos os meus exames davam negativo. Quando chegou o meu exame, que ela olhou, ela pegou e falou bem assim, vou te internar agora. Uau. Eu tava com insuficiência renal grave, uma infecção no fígado gravíssima e uma bactéria infecciosa no intestino. Eles me internaram de imediato, porque é o hospital... lá em cima, né? Entraram com antibiótico, eu não sabia o que era, entraram com... Como eu sou farmacêutica, eu sei os tipos de antibióticos. Então eles entraram com Rocefin 2 gramas 2 vezes ao dia e metronidazol 4 vezes de 6 Explique isso assim pra quem não sabe, tipo eu. Tecla SAP. Só uma pergunta, só rapidinho, o microfone tá legal? Legal, beleza, desculpa. O Rocefin, ele vai combater todas as bactérias gram-negativas. O que quer dizer? Que quer dizer que são aquela espécie, aquela colônia de bactéria. Tá. Porque tem antibiótico que vai nas duas. Mas eles não podiam arriscar. Então eles me deram o Rocefin para um tipo de bactéria
e o metronidazol para o outro tipo, que era as positivas. Então, o metronidazol tomava de 6 em 6 horas. Complementaram o espectro inteiro, tipo assim. Isso, fecharam, mas assim, um tiro no escuro. Sim. Passou 2 dias, a minha infecção renal equacionou. Só que a do fígado não abaixava. Tipo assim, só para te dar um exemplo, as minhas enzimas hepáticas estavam em 584. A referência normal é 35. Tava um pouquinho longe, né? Caraca. E não abaixavam de jeito nenhum. Então eles começaram, assim, eles escolhiam sangue meu todos os dias. Todos os dias escolhia sangue, fazia uma bateria. Fez para tudo. E tudo dava negativo. Então eles ficavam assim meio perdidos. Até mesmo porque, com o nível de antibióticos que eu estava tomando, 3 dias para uma infecção, ela teria que ter diminuído. E não diminuiu. Nada. A infecção. Antes piorou. Eu comecei a evacuar sangue. Antes, mesmo tomando, você piorou para depois ter uma curva reativa, alguma coisa assim. Olha, eles Sinistro. me reviraram no hospital. Eu tive que tomar a minha hemoglobina, não sei, assim, para quem não conhece, hemoglobina é a taxa que mede o nível do ferro do seu sangue. Normalmente, em mulheres, ela vai de 11 a 13. Em homens, é um pouco mais porque o volume sanguíneo é um pouco maior. A minha estava em 6,6. Se abaixasse mais um ponto, era óbito. Caraca. Então, eu tive que fazer, Sinistro. tomar São bolsa os de limites, sangue. né? Os limites da vida, Deus. Né? Tanto é que no meu 3º dia de internação, eu pedi para chamar minha advogada para fazer meu testamento. Uau. Porque, assim, sabe quando você já começa a ficar em paz? Eu falo, cara, eu não vou conseguir sair daqui. Lá vou eu, né? Essa paz relacionada a você chamar um advogado é uma sabedoria normalmente relacionada à experiência. Você, quando é mais jovem, você não tem esse pensamento, tipo, eu estou nesse estado. Se organizar. Isso, esse nível de organização. E esse nível de organização normalmente está relacionado, às vezes, à forma. É para exatamente a gente achar um ponto. Isso tem a ver com estabilidade, espiritualidade. Às vezes você fala assim: estou entendendo o que está acontecendo, eu estou num limite, e se eu passar desse limite, eu teria que fazer essas coisas. Mas você ter a cabeça e o equilíbrio no momento de desequilíbrio para pensar dessa pressão. forma, depois você deve ter parado para pensar assim: poxa, eu fui muito equilibrada no momento mais difícil. Eu sou virginiana, então assim, as minhas coisas são muito bem organizadas. E uma das coisas que eu penso, e eu acho que foi até bacana, eu já deixei já pronto meu testamento, era proteger a minha esposa, que é mais nova do que eu, e não deixá-la em nenhuma situação de dificuldade. Tudo meu é muito... Eu não tenho débitos, eu não tenho dívidas. Não tenho. Posso dizer hoje que eu tenho uma vida estável, mas isso tudo a maturidade me trouxe até aqui. Não foi sempre assim. Essa aqui é a pergunta que eu ia te fazer. Como você chegou nesse ponto, então, dessa maturidade? Foi através de aprendizados, ou através da dor, ou através da alegria, um mix de cada coisa? Olha, antes da Brenda eu fui casada há 20 anos com uma pessoa. Eu desde pequena eu tenho um lado empreendedor. A família da minha mãe, ela é de Minas, ali da Vale do Aço.
Então, assim, eu ia pra fazenda do meu Vale do avô. Aço, você tem que falar qual cidade. Se você é de Patinga, Iapu, Caratinga. ali, Coronel Caratinga. Fabriciano. Não, Caratinga, mas era Iapu, que é uma cidade pequenininha que é Tá. subordinada a Caratinga. Sei. Mas a outra parte da família era de Ipatinga. De Patinga. Então, eu ficava na fazenda e depois a gente ia para Ipatinga, que tinha os primos, primo do primo, que era primo da mãe, que nasce os filhos e só acabam sendo primos da gente, porque eram da mesma idade. E dali a gente ia para algumas baladinhas em Coronel Fabriciano, Sim, isso. que a coisa acontecia lá em Um showzinho do Coronel. Skank de vez em quando, né? Tipo lá em Coronel Fabriciano. Muitas Entendeu? vezes, várias vezes. Então, assim, nesse sentido da coisa. Cara, eu me dei uma perdida aí. Tá de boa? Para perder Muito mais bom. ainda. No- É que a Antes gente de gosta. da gente começar. O gatilho de você, porque você levou um tombo da sua esposa. Isso, Boa. vocês Depois perguntaram vou o que me perguntar da gerou sua esse origem. gatilho. É. O que me gerou esse gatilho? Eu fiquei 20 anos casada. E assim, eu sempre tive uma ideia empreendedora. Certo. Sempre. Então, assim, na fazenda, o que eu fazia? Meu avô tirava leite, minha avó fazia queijo e eu ia vender. Caraca, Só que que eu irado. sempre Qual a idade dava que você um- já vendia as coisas? Putz, cara, eu fazia isso desde os 5, 6, 7 anos de Uau, idade. que vibe. Vendendo leite da fazenda. Leite tá fazendo pros fazendeiros, levava marmita Não, pro quem pessoal. vende leite pro fazendeiro é porque é sinistro, tá? Vou Entendeu? vender gelo pra esquimó, mano. Meu, Gelo para esquimó. eu vendo gelo pra esquimó. Já Acredito. trabalhei como vendedora no Iguatemi, já vendi, É de... sobretudo para quem morava em Recife, no calor Uau! de 50 mas graus. Recife tem rock. E sobretudo, você Meu, tem que vender para a turma que faz rock. Não, É igual sobretudo em São Paulo. Aí é um rock parisiense lá em São Paulo. É. Aí é metrô. Lá ligado mesmo, metrô? Não, eu tô falando E aí me isso, gerou esse exatamente. gatilho do quê? É, Eu fiquei casado com ela era diretora financeira, então essa parte eu aprendi com ela. Mas você delegava as coisas pra ela ou você também... Não, ela que cuidava de toda a parte financeira, porque a gente tinha uma drogaria. Então, assim, você confia. Pô, você não tá dormindo com o inimigo. Então, se eu precisasse de preciso do documento tal, pô, me dava. Mas, enfim, quando foi em 2016, a gente separou. Aí é que a gente vê... É o que dizem, né? Ela levou tudo. Quando eu falo tudo. Ela passava as coisas, os bens que a gente adquiria, por o nome da família dela, Caraca. desde assim, de quase quando a gente tinha se conhecido. A gente se conheceu em 1998. Desde 2005, ela já passava os bens para o nome da família dela. E eu não Uau. sabia disso. Só que todos os documentos ela guardava lá dentro da minha casa mesmo. E assim, eu falo, Deus tem um propósito comigo. Eu acho que isso é um propósito, porque só pode. Eu não acredito No acaso. no acaso. Quando a gente se separou, ela proibiu a minha entrada dentro do apartamento e pegou tudo que era meu de valor e levou. Ela só esqueceu de um detalhe, de levar os documentos das fraudes. Porque ela achou que eu nunca ia conseguir entrar no prédio. E aí ela viajou no dia... Acho que um dia antes do Natal, porque ela é do Paraná, ela é do Sul. E na sexta-feira eu entrei no prédio. Aí o zelador foi atrás de mim. Eu só queria testar a chave para saber quais eram as condições, porque dia 1º era uma segunda-feira. Eu falei, dia 1º todo mundo tá na vibe. Na ressaca. Na ressaca. Ela também não vai estar aqui. Aí eu conversei com uma advogada, que era uma cliente minha. Ela me orientou e falou, depois que você entrar, você pede para chamar a polícia. Olha. Não precisa o zelador. Mas ele não é obrigado a abrir o portão para você.
E aí eu peguei, armei todo o esquema, tudo. E fiquei. Falei, a hora que um carro entrar, Tô dentro. eu vou, desço a pé, entro. Não, dona Jéssica, dona Jéssica, dona Jéssica, aquela coisa toda. Eu entrei, já com pé de cabra. Que... Oh, Cara, loucura, loucura, loucura. se não, Cinema, aqui de 0 a 100, é o mais de 0 a 100. Já tivemos uma... 0 a 100, não, mas eu tô escutando, vai, tá foda. Loucura mesmo. Aí eu fui até a portaria, virei pra ele e falei bem assim: você quer que eu chame a polícia ou você chama? Escolhe, porque pra mim tanto faz. Tô subindo, tô lá em cima no meu apartamento. Cara, no apartamento do lado não morava ninguém, mas acho que já tinham alugado, era um casal de idosos, acho que tinha falecido. E eram outras pessoas. Eu comecei a dar com o pé de cabra na porta, porque o que eles fizeram? Eles fecharam, não mudaram as fechaduras, botaram a chave tetra por dentro, então a minha não entrava na porta de serviço. Aí de tarde aí me machuquei, eu já estava toda suja também, ixi. Aí eu cansei. Não Aí entrou? a minha vizinha do outro lado, em que as netas dela eram francesas e gostavam muito de mim, eu saía com as gurias quando elas vinham pro Brasil, eu levava elas para tomar sorvete, aí ela viu aquele barulho, aquela coisa toda, porque o prédio inteiro entrou em alvoroço, Sim. todo mundo ligando pra portaria para saber o que acontece. Aí eu comecei a conversar com ela, ficamos ali conversando, porque, morava lá há 20 anos. E ela já morava lá e ela era dona do apartamento. E esse apartamento era alugado que a gente morava. Ela era tão filha da puta, minha ex, desculpa, filha da puta. Não, pode falar aqui, ó. Legalize, tudo certo. Era que ela não comprava nenhum imóvel. Assim, aparentemente, dizia que a gente não tinha caixa para isso. Eu ficava pensando, pô, tem caixa para isso, tem caixa para aquilo, mas tudo bem, eu acreditava. Ela era financeira. E aí comecei a trocar ideia com ela, a gente ficou conversando ali um tempão, aí chegou a polícia. E eu tava com um contrato, meu contrato social da empresa, que era a drogaria, com o endereço de lá. Aí eu peguei, o policial já veio querendo coisa. E nessa época eu fazia direito também, eu já tava no meu 7º ou 8º período de direito. E, pô, aí, algumas coisas, eu lembrava de algumas coisas do penal. Não é assim. Você não é o juiz da coisa. Aí eu virei para ele e falei bem assim, olha, é o seguinte, eu só quero entrar dentro do meu apartamento, olha só as minhas condições. Eu sou doutora. Eu tô dormindo na farmácia porque eu não tenho as minhas roupas. Eu só quero pegar as minhas roupas. Se você quiser entrar junto, não tem problema nenhum. Mas a única coisa que eu quero é pegar as minhas coisas pessoais. Mais nada. E aí o zelador tava junto, aquela coisa toda, ligando. E eu falando na orelha dele. Cara, eu tava muito estressado, porque tinha 3 noites que eu não dormia. Eu tava com razão. Com estresse, eu falo pra caramba. Eu sou uma vitrola, não deixo ninguém falar. Eu lembro. O cara falar, velho. Você vida. Não deixa. Aqui, a gente vai falar como a gente se conheceu. Eu não deixava. Lembra alguém também que eu conheço? Eu. E aí eu ficava assim, quem é que sabe? Quem é que vai dizer que é ela que vai atender o telefone? Pode ser outra pessoa, não sei o que, tal e coisa. E ela já deveria estar meio encaixaçada, porque eu sei que ela bebia, eu não sou de beber. Ela atendeu o telefone. Quando ela atendeu e o zelador pegou e falou, olha, dona Isa, a dona Jéssica tá aqui. Putz, ela desligou o telefone. Puta, foi uma coisa maravilhosa. O cara pegou e falou, pode entrar, dona Jéssica. Eu falei, por favor, eu quero que você me acompanhe. Eu já tinha tudo um pouco meio articulado na minha cabeça. Aí ele falou bem assim, não, eu vou chamar o chaveiro então pra senhora. Eu falei bem assim, não precisa, meu chaveiro já tá embaixo. Você pode deixar ele subir. Já tinha levado o chaveiro. Meu chaveiro de confiança. Aí o cara subiu, abriu a porta, tal e coisa. E a primeira coisa que eu foi na estante pra ver se os documentos estavam lá. Estavam todos lá.
Eu amo relógio. Amo. Ela sabia quais eram as minhas dores. Que eram os meus relógios. E isso ela levou. Eu achei até que tinha a possibilidade deles estarem lá ainda, uma doce ilusão. Mas, pensa, uma pessoa que faz uma coisa errada durante anos, desde 2005 até 2016 para 2017, isso. E vai esquecer, vai deixar para trás a única coisa que incriminaria ela. O que ela praticou foi crime, a gente comprovou, porque nós entramos com ação e eu praticamente ganhei. O perito do juiz identificou todas as fraudes que foram feitas. Mas só para eu entender, assim, tô falando que eu já passei por isso. Essas relações muito duradouras, elas normalmente, você conhece muito a outra pessoa, né? Você conhece o que ela gosta As e dores. o que ela Ponto fraco. não gosta. Os relógios Era meu se ponto foram, fraco. mas ficaram os pulsos e os dedos, né? Ficaram os dedos, assim, eu não tenho medo de trabalhar. É isso. Então, assim... E essa é a pergunta que eu tenho pra fazer. Eu queria começar até com uma cronologia, mas tá muito, muito irado. E outra coisa, porra, não vai falar palavrão, aí é foda, né? Tô brincando. Só pra quebrar o gelo. Aí é foda, né? Porra, não Vou vai falar falar palavrão palavrão, no né? podcast, aí é foda, né? Então você tá em casa. Aí senão o editor aqui vai ficar... Não, tô falando zoando, pô. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, ainda dando assim, eu admiro muito pessoas que reconstroem, né? Porque a construção é muito difícil, mas a reconstrução é pros fortes, né? Tipo assim, e você... eu sabia da questão da farmacêutica e tal, e a gente vai falar sobre isso, mas como foi então a sua reconstrução pós-divórcio? Pós-divórcio, olha, foi incrível, de difícil. Essa vai ser incrível, de difícil. Porque eu dava o dinheiro ainda para ela porque eu achava que ela estava com câncer. Eu ainda levei ela no hospital, fui acompanhar. Depois de todo esse estresse? Não, antes do bom. estresse. Então, assim, o dinheiro que eu captava, porque eu ainda tinha drogaria e atendia em uma sala os pacientes, porque era meu começo. Eu tive a drogaria desde 1999. Então, assim, drogaria de bairro, você faz amizade, não é uma drogaria de rede, que é aquela coisa impessoal. Falei com a minha mulher sobre isso essa semana. Viram quase um membro da cidade, da família. A perda da identidade e da conexão com o paciente. É aquele negócio, né? Você conhece, não é piada não, mas assim, você conhecia o farmacêutico, o padeiro, o dono do supermercado, e aí vai, né? O padre, né? Essas coisas assim. Tem uma terminologia para esse inglês, inclusive. Mas eu até entendo hoje, como empresária, no nível que eu tô, o porquê que essa distância entre o cliente e o farmacêutico. Por quê? Uma drogaria São Paulo, vamos dar um exemplo de uma drogaria São Paulo. O farmacêutico vai e te indica alguma coisa para essa pessoa. Essa pessoa não tem caráter. O que ela vai fazer? Ela vai processar a drogaria, não vai processar o farmacêutico. E na maioria das vezes acontece, infelizmente, é ruim essa impessoalidade, É diferente, acabaram as drogarias de bairro, não existe mais, não é mais como 20 anos atrás, quando você começou. Praticamente tudo rede, né? Tudo rede. Não tem mais aquela coisa de você conversar com... Quando eu adquiri a drogaria, o meu prático de farmácia, ele tinha 50 anos de farmácia. Caraca. O cara sabia de tudo, sabia melhor do que... Eu não sabia porra de nenhuma. nada. Pensou por causa do palavrão, você viu? Porra nenhuma. Ela pensa, eu falo. Porra nenhuma. Tá em casa. Entendeu? E o cara era o tipo do cara que fumava no balcão. Esse cara aí? Sim, não existia ainda a lei
de não fumar. O cara fumava no balcão, aí entrava as menininhas, pedia creme vaginal, ele já falava, "Ih, essa bichadinha entra aqui toda semana." Ei! Ei! Mas posso falar E uma aí, coisa? eu sou Fala, muito Du. observadora. Essa é a ciência de dados cultural, né? Ai, sensacional. Não, Porque... Porque você Qual sabe é a o- vida de olha, todo isso aí você escutou alguma cliente. ciência Não, de inventei aqui dados agora. cultura. É porque Galera, que eu falo que a gente tem... Porque eu vou incluir o farmacêutico. Existem algumas pessoas que são invisíveis na sociedade e que elas sabem tudo. Taxista. O taxista, o motorista de Uber, Aplicativo. tinha o ascensorista, hoje praticamente não tem mais. O garçom no restaurante, a gente acha que ele é invisível. Não, nem Mas eu ele não não acho. é. O É, e porteiro agora de prédio, porteiro de prédio, ou de agora qualquer lugar. você incluiu O Farmacêutico. balconista. o balconista de O bairro. balconista de bairro. Ele É. sabia de tudo. Dono de bar, Todo então, mundo. esquece. E o que todo mundo usava. E assim, eu sou uma pessoa que eu observo muito. Eu posso não entender, Uhum. mas eu sabia e ficava de olho no que ele falava, aonde ele pegava um remédio, porque até então eu não era farmacêutico, eu não era nada, eu só era dono da farmácia. E aí teve um dia que ele faltou, porque ele bebia muito. O cara bebia. Aí teve um dia que ele faltou, eu falei, putz, não vou ficar com a farmácia fechada, eu vou ter que me virar. Aí chamei minha empregada para me ajudar, para ficar, dar limpeza, dar aquela coisa. Aí chegava o cara, falava, eu quero tal coisa, um antibiótico, porque antigamente podia vender antibiótico livremente, anti-inflamatório, Época boa. todas essas coisas daí. Me dá um frotalzinho, me dá um não sei o que mais, tal. Quantas caixas? Tá, tô brincando, tô brincando. Um supermercado, um supermercado. Corta nada, vai deixar. Já anota, não. Já, isso vai ser um corte. Não, você falou uma marca. Não. Não, mas é bom que eles patrocinam, eu tomo de vez em quando ainda, pode patrocinar frontal. E o Enai, ó, e o Enai. Não, porque eu Rivotril? tomo também. Aqui é time frontal, aqui é time Aqui, frontal. o lado de cá é frontal. O lado de cá é frontal, o lado Mas de aí? cá é Rivotril. Isso aí. Mas aqui, deixa... Põe Rivotril com gelo. Com gelo? Voltando aqui, aí agora vamos fazer uma ordem cronológica. Você fala do Arla que você quiser comigo, Não. neném. Não, Fala comigo. sensacional. Tô falando. Olha só, experiência de vida. Sou um cara mais antigo. E na Aham. minha geração, existia uma coisa de você tomar xarope. Que era exatamente as pessoas irem para a farmácia comprar remédios, que era muito liberado, e para gerar uma certa sensação delirante, né? Beleza, eu tô falando que viagem da A carinha de feliz dele. A carinha de feliz dele é quem Não. fala essas histórias, mano. Não, é porque eu fico pensando assim, cara, quantos drinks Nossa. se você misturar tal coisa com tal coisa, Da onda. que dá onda. Ah, é assim, ué. Nada como uma pessoa que entenda da área química, Exatamente. Muitas Pra coisas foram fazer isso. criadas assim, né? foram criadas. Deram onda, tarará, e o cara, opa, isso Até aqui. colírio. Ó, Colírio, tinha um tipo de colírio, eu não me lembro agora qual era. Mas assim, era a mesma coisa que você tomar chá de cogumelo. caraca. Colírio. Essa Eu já vi essa conhecia. parada do colírio também, Colírio. já ouvi. Colírio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, voltando agora. Você, então, é do Vale do Aço, mas você... Minha família. Sua família, perdão. Eu sou carioca. Você nasce... E como é que você... Peraí, Você é de Madureira. Não, Você Madureira. falou Madureira. Eu falei Madureira era o. Eu ia perguntar se você era Império Serrano. Não. Calma. Calma. Madureira é subúrbio. Ah, Império Serrano. A escola. Eu estudei em Madureira. ah, Mas é aquilo que eu falei do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, para chegar no subúrbio, levava 1h30. Então, quer dizer que ele morava numa ponta lá do subúrbio, que não era subúrbio, era subúrbio do subúrbio do subúrbio. E eu morava na outra ponta do subúrbio do subúrbio do subúrbio. uau. São João de Meriti. Uau. Cara, para chegar lá em Madureira, de busão, Ah, levava 1h, 1h20, dependendo do trânsito, para ir para a escola. e... Entendeu? E para você chegar no centro da cidade, Ah, Mas 1h, se você fosse no trem, naquele trem balança mais no cais, sem porta, que ia surfista. é o famoso, como diria Benjó, né? Sofista de de trem. trem. Surfista de trem? Nossa, já vi vários trens
tombarem com os surfistas e eu corria, porque eu gostava de ver os pedaços. Cabeça, se quiser cortar. Não, tá de boa. É porque, meu sonho sempre foi fazer medicina. Essa é a pergunta. De onde vem a questão da farmácia? Como é que nasceu esse, então? A família toda da minha ex, tem todo mundo tem farmácia. Uhum. Eu falei, pô, eu quero um comércio, então eu vou entrar no ramo disso porque eu gosto. Meu sonho era fazer medicina, não deu pra fazer. Por que não deu pra fazer? Porque não tinha condições financeiras para poder fazer medicina. Entendi. Eu vim de subúrbio, amigão. Entendi. Apesar de ter estudado na escola adventista, era porque a minha mãe era professora e coordenadora da escola adventista. Ganhava um desconto. Não ganhava desconto, não pagava. Quem é filho não paga. Irado. Só que assim, eu era fora da curva quando era. Era não, né? Tá sendo... Chegaremos lá. Exatamente. Eu era muito fora da curva. Eles só não me expulsavam porque eu era filha de dona. Aí, beleza. Aí farmácia, a farmácia bombou, que você já tem a parte do empreendedorismo. Na farmácia, na verdade, farmácia de bairro não dá dinheiro. Uhum. Farmácia de bairro não dá dinheiro. A dona que fundou a drogaria Biofarma, que era uma senhora que ela vendeu para esse cara e ele perdeu, ele já tinha sido gerente do drogão, acho que não existe mais. E ele comprou 2 drogarias. Isso no Rio? Em São Paulo. Já em São Paulo. Em São Paulo, tá. onde eu tô ali. Tá. E ele jogava nos caça-níqueis, então tudo que entrava na farmácia, dinheiro na farmácia, deixava então umas maquininhas. Ele começou a ficar devendo muito. Eu não vou falar o nome. Sim, também sim. Não. E aí ele botou a farmácia à venda. Aí nós compramos a farmácia. Tinha dívidas, vamos lá. Ó, isso daqui você já acerta com essa entrada que a gente está te dando. E os outros 50% era parcelado, então só eu trabalhava e ela tinha a vida dela, que ela trabalhava em outra empresa. Então a farmácia surgiu daí. Era assim, era uma drogaria de bairro, aquelas bem... Raiz mesmo. E eu vi que aquilo, pelo movimento só de rua, em frente às outras grandes redes, aquilo ali não ia andar. Aí a dona Ruth, que foi a primeira fundadora, ela vendeu porque ela já estava idosa, aquela coisa toda. Ela pegou e falou, eu fazia licitação com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com a ala médica, e me indicou para saber qual era o protocolo, deixar a empresa estava toda zeradinha, não tinha dívida, não tinha nada, porque a gente já tinha feito o cara quitar tudo e a gente já tinha zerado absolutamente nada, estava tudo redondo. Eu falei, vou entrar nisso. E entrei. Então, todo final de ano tinha a licitação em que eles faziam para o ano inteiro a verba. Vamos dar um exemplo assim, 120 mil reais, seria 10 mil reais por mês. Vamos falar de 1990... 33 anos. Não, 20 anos atrás. 1990? 33, 2000? Não, 2000, desculpa. De boa. 2000. 2000 já era real, 2000... Ano 2000, nós adquirimos uma farmácia em 1999, então quer dizer, tem aí quase 25 anos, Quase né? 25. Caraca. Quase 25 anos atrás. Mas eu comecei essa engrenagem lá pelo ano de 2000, porque ela me deu esse caminho. Falou como fazia, como que acontecia, todo o processo, ela me deu tudo detalhado. Ela era muito, muito honesta, muito... O que ela tinha de dívida, de uma dívida que era dela antes do cara, ela foi, quitou, me trouxe os documentos, tudo certinho. E aí eu comecei a fazer licitação e eu ganhava. Eu comecei a ver como é que era a engrenagem deles
E ganhava. E isso, para mim, era uma renda muito que me garantia, vamos dizer, todas as minhas despesas fixas com o funcionário e tudo que eu tinha, a receita do tribunal me garantia isso. É quase o direito autoral dela. É. Era tipo, né? Principalmente porque no final do ano eles ainda têm uma verba de pedir, são 120 mil, hipoteticamente Sim. dizendo. Eles ainda têm 30% sem precisar de licitação para poder pedir sem nada. Quero aumentar. Porque muitas vezes eles têm que queimar a verba e pedir a suplente também. Porque senão no ano seguinte eles diminuem a verba. Eles têm que gastar. Eles têm que gastar. Eles têm que gastar. E você tinha que ganhar. E eu tinha que ganhar, Aí. cara. Era uma coisa linkada com a Não, outra. normal. Ganha. É, relação ganha-ganha. É. Então, Jess, aí você contou da história da farmácia, mas eu quero saber como é que você virou o ícone que hoje se fala em estética no Brasil. Na estética. É. Como que nasceu isso daí? Na verdade, quando eu me formei em 2012, que eu colei grau, eu ia fazer acupuntura. Porque eu queria ter um consultório, eu queria atender. Eu gosto de acupuntura. Eu ia fazer acupuntura, especialização em acupuntura. Só que nesse mesmo ano entrou o ato médico que proibiu todas as universidades em dar especialização em acupuntura. Cara, só por quê? médico poderia. Entendi. E aí... Os profissionais técnicos não. Somente... Só CRM. Categoria técnica não, só CRM. Só CRM. Nenhum outro profissional da saúde poderia fazer. Então as universidades, hoje mudou esse panorama. Porque caiu muitas coisas do ato médico. Mas as universidades entraram com coisa e isso daí levava muito tempo. E aí a sobrinha da minha ex, que era formada em biomedicina, ela me ligou e perguntou se podia ficar em casa, porque ia haver esse congresso de biomedicina estética. E eu não conhecia. Isso em 2013. Olha, então é algo relativamente recente. Eu já peguei esse gancho, falei bem assim, será que eu posso participar? E eu já fazia direito. Será que eu posso participar? Ela falou, não sei, liga lá e vê. Bom, me inscrevi, consegui, sou farmacêutica, isso. E eles iam lançar a próxima turma com farmacêutico também. Que vibe! Que seria em São Paulo. Ela fazia em Curitiba, a dela começou com 1 ano e meio e em São Paulo seria com 12 meses. Ela ficou até meio chateada por conta disso, os alunos que fizeram da primeira turma para os alunos que seriam da segunda turma, que seria em São Paulo. Então, assim, e quando eu pego alguma intimidade com alguma pessoa, eu sou extremamente tímida. Mas se eu tenho alguma conexão, eu falo demais. Tipo nós. Tipo nós. Vamos chegar aí. E como eu já fazia direito, tem algumas polêmicas que determinantes que biomédico pode fazer, farmacêutico pode fazer, e tinha dentro da lei aquilo que você não pode. Tipo, eu não posso prescrever de maneira nenhuma nenhum medicamento que esteja na RDC 344, que seria 344, medicamento controlado. Então, o ácido retinóico, ele está dentro da 344. Foca no seu... Foca. Pode ir lá. Então, Nós assim... não falamos nada. Esse negócio aqui. Comecei com a clínica. Um paciente por dia. Tá? Vai lá, pode estar em casa. Sinta-se à vontade. Relaxa, tá em casa, tranquilo. Não, é bom. Discursando, vou contando a história. Pode contar, depois a gente vai editando. Fica tranquilo que a gente vai editar depois. Mas enfim, e foi a partir daí, cara, eu sou assim, muito atirada. Eu sou do tipo assim, Deus cuida da ignorância da gente. Quando a gente tem o conhecimento, Deus fala, agora você já sabe, você vai se virar, porque eu vou cuidar do outro ali, ignorante. Então eu já pegava as pessoas,
meus clientes já entravam no chaveco com os caras, pô, tô fazendo isso, não sei o quê. Olha sua testa, velho, olha essa ruga. Não, nós vamos falar disso aqui. Nossa, ó. Daqui a pouco, nós vamos falar. Bom, isso Calma, daí é um... você vai me dar um free consultation, mas vamos lá. Isso daí é uma buceta, velho. Dizendo no meio da testa, velho. Vamos Eu lá. falei pra você, como é que a gente soluciona isso? Você falou, tenho medo. Tenho medo. Tenho medo, Isso, não vou tenho conseguir. nada. Ah, Mas a gente faz bloqueio. Não, eu quero depois. Não eram essas palavras que Sim, a gente claro. falava, mas eu chegava e falava, "Benção, olha só o tanto de coisa." Sensacional. É bom. Não sei como é que nós vamos fazer. E não, aí mas você foi é criando ali uma. sensacional. Não, Eu você fui foi criando criando uma clientela, conexão né? ali com aquele negócio. Aí, puta, conselho de farmácia, meu, ele não é teu conselho pra te ajudar, ele é teu conselho pra te ferrar mesmo. Você vai cortar essa parte daí. Porque Então, conselho de farmácia, então, não né? é conselho de farmácia. Vamos ajustar. Hum. Fala da testa dele de novo. Não, porque eu quero fazer uma pergunta, eu ia fazer isso no Não, final. pra ela falar tá. que o conselho de farmácia... Igual música. O conselho de farmácia é uma entidade que exige muito. Isso. Eu tô é falando muito porque gente. pra você não Arrumar uma criar treta. arma contra Não você. posso arrumar, não. Eu já tenho treta com eles. Já me odeiam por si só. Mas tudo bem. Então eu tinha montado meu consultório Uhum. e tinha a drogaria. Tá. Aí a fiscalização ia, e assim, eu sou uma pessoa que eu aprendi a lidar com conselho. Subornar o conselho. Não é subornar, nunca subornei ninguém. Peraí. E Isso é nem importante. quero. Desculpa te Nem interromper, quero. é porque tem várias coisas que é o que a gente chama de criar provas contra a gente. Uhum. Entendeu? Tô falando assim, voltando àquele negócio que eu falei, falar da testa dele, eu não sei se a gente pode botar no ar essa coisa depois, é igual uma buceta. Não, acho legal, Não. pode, pode. Não, Pode, não, mas a gente. Não, a gente. Então, Igual uma então vamos fazer assim, falou assim, pô, é só testa. Vamos sua focar testa. assim. Ele vai falar como você deu a reviravolta de farmácia Isso, para estética. Vamos isso. focar do zero. Tá bom, vamos lá. Eu Ótimo. comecei numa salinha humilde, pequena, arregaçada. Arregaçada. Não, arregaçada não era não, porque eu deixei ela bonitinha. Isso. Fiz Então, toda o meu a... começo foi desse jeito. Foi desse jeito. Foi simples. Foi mas simples, foi o coisa jeito que eu simples. podia Então vamos lá. fazer. Naquela Chico hora. Kef. Tá bom. Já entendi. Na já época não entendi. tinha marketing como tem Uhum. hoje. Até Não tinha, tem, mas era... Sabe como que eu fazia? Sabe como Bom, eu fazia? Não! Isso. Não. Agora Vai. eu vou te Sim? pedir, Não. eu vou te pedir um favor. Na hora que você for falar, Então toque no Nossa. Pedro. você espere um silêncio, uma respirada Tá. dela. Senão Tá. a gente não consegue editar. Porque senão a gente não consegue editar. Tá. É. Não fala Tá bom. político, Tá bom, conselho, acabou. Beleza. Tá bom. terceiros. Enfim, Voltando aqui rapidão. Então essa questão que você estava falando, então aí, beleza, farmácia, aí eu quero saber como é que foi a eu questão fiz da. um consultóriozinho, abri uma salinha, Da um estética. consultóriozinho Ah. dentro da drogaria. Dentro da drogaria. Aonde eu tinha o estacionamento para 2 carros. Um deles eu fiz um consultório Uau. para eu poder começar a atender ali. E foi uma coisa muito lenta. E assim, muito bizarro. Eu ia pra frente, a gente ia pra frente do shopping Santa Cruz, distribuir panfleto, fechava. Que irado. Fechava. Que ano isso? 2013, você falou? Não, 2013 eu comecei a fazer a especialização. Aí terminei em 2014, em 2015, 2016 é que a gente eu fazia já esse tipo de coisa. Eu distribuía os panfletinhos. Olha. Eu ia pra frente ali do Shopping Santa Cruz, aí até os guardiães botavam a gente pra fora, pra gente ficar na frente, aí ficava do lado, essas coisas todas, distribuíam os panfletinhos pra poder. E sempre no final do dia angariava um cliente. Olha, que legal. Pra fazer vasinho. Vasinhos são aquelas telangiectasias que mulher odeia nas pernas. Varize? Seria varize?
Não, varizes são outras coisas. Varizes é uma coisa mais profunda. Entendi. São aqueles vasinhos que Uhum. ficam externos do coisa. Aí, Uhum. porque é muito barato, é um custo muito baixo. Uma ampola de 10 ml são 10 sessões, porque é 1 ml por sessão. Então vendia a R$ 1.850 Uau. as 10 sessões. Eu gastava uma ampola, mas eu tinha o paciente 10 semanas, Legal. dependendo do tempo que a gente dava de espera para recuperação, para poder ir fazendo no paciente. Então, se eu angariasse um paciente por dia daquilo, já me valia a pena. E quando eu não ia para o Shopping Santa Cruz, eu ia lá para Estação Liberdade, a Uau. pracinha ali, Ó, levava o somzinho, levava uma caixinha Que de vibe. som e um microfonezinho, e aí a gente ficava anunciando que a princípio chamava Bioestética JL. Jéssica. Então, depois eu tirei o Bioestética e ficamos só com o meu nome mesmo, que hoje é patenteado, com isso. Então, meu começo foi assim, foi dureza mesmo. Isso criou uma resiliência, né? Ser resiliente pra Nossa, caramba, né? Porque, muito. pô, você ir como dono ali entregar panfleto Não, é assim, pros fortes, né? o pessoal ligava, eu era secretária, eu era É faxineira, isso eu aí. você era... atende como secretária, muita voz, né? É. Oi, tudo bem? Só que a minha voz, assim, é difícil de enganar, né? É. Fica essa voz fina de gato. Na escola me chamava de miau. Tanto é que hoje isso me favorece. Porque nós criamos um nome, assim, as Jessicats. São minhas Ah. colaboradoras que trabalham pra mim. Tipo chacretes. Tipo, Jessica chacretes. Cats. Agora tem a pergunta que a gente sempre fica muito curioso, né? Skank teve a deles, eu tenho a minha. Quando é que foi o turning point? Quando é que foi? Teve algum episódio que você falou assim, aqui foi Agora foi. de agora que foi a coisa, tomou alguma experiência, alguém, como é que foi isso aí? Como é que foi isso? Uhum. Então, é isso daí é que é o bacana da história. Aí sim. A minha mãe faleceu. Hum. A minha mãe, quando eu digo minha mãe, foi a minha tia que me criou. Uhum. Ela faleceu no dia 19 de abril de 2019. Eu, assim, fiquei fora da casinha mesmo. Quando eu digo fora da casinha, foi fora da casinha mesmo. Uhum. E Tinder, aquela coisa toda. E eu conheci minha esposa no Tinder, Sua atual esposa. minha atual esposa. E ela fazia psicologia e ela viu alguma coisa em mim também que valia a pena. Falar assim, tipo, ela não tá bem no primeiro encontro, tem alguma coisa, mas eu vou investir. O famoso diamante Rough Diamond, como é que chama? Diamante bruto. Diamante Eu vou bruto. investir. E eu agradeço a ela hoje muito por ela ter acreditado em mim, na minha pessoa. E assim, isso me faz até chorar, me emociona. Uhum. Porque eu realmente tava muito fora mesmo. E a gente começou a ter uma relação. E ela já estava no último ano da faculdade dela. Eu convidei ela para vir morar comigo. E ela veio. Isso foi em? 2019. Ah, 19. 2019, na virada 2020. Pandemia. Na pandemia, vamos dizer, foi na pandemia 2020 que foi o último ano da faculdade dela. E aí, o que aconteceu? Um ano antes da minha mãe falecer, o que segurava a minha empresa era o que a minha mãe recebia de aposentadoria. Porque ela tinha uma aposentadoria, ela tinha 2 aposentadorias, e ela era obreira da Igreja Adventista. O plano de saúde dela não existe, nunca mais. Tudo eles pagavam, tudo. Porque a Igreja Adventista tem uma parte muito forte na questão de saúde, né? A gente que ficou lá no Cevisa, e assim, fica impressionado. Me arrepia, porque era o que me segurava. E um ano antes, eu já sabia que, pelo que ela tinha, o bom da gente estar na área da saúde tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. É que você sabe o ritmo que aquilo vai e a duração. Então essa é a coisa ruim, porque quando você é ignorante, você acha que nunca vai acontecer nada.
E eu sou muito objetiva em determinadas coisas. Então eu comecei a guardar o dinheiro dela e a gente se virava com o que tinha. Então, quando ela faleceu, eu tinha um respaldo de grana. Veio a pandemia. Aí todo mundo pensa, puta, a pandemia ferrou muita gente. Só que para mim foi uma oportunidade. Porque eu era drogaria e eu já tinha dentro do meu KNAI, do meu contrato social de drogaria, eu já tinha um KNAI de estética. Uau! Então eu poderia estar atendendo porque o meu KNAI principal era a drogaria, não era estética. As pessoas querendo fazer o Botox ali, o Botox não vencer. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma parceria com a Galderma. Eu tinha esse dinheiro guardado, então é tudo por volume. Se eu compro um, é um preço. Se eu compro X, é outro valor. E eu pensei o seguinte, as pessoas, essa virada de chave, na verdade, veio quando ela veio morar comigo na parte de setembro, mais ou menos. Porque até então a gente ainda comia um pouco de grama pela raiz. E aí eu pensei, eu quero criar um projeto social em que eu atinja a camada mais pobre e que essas pessoas elas possam fazer aquilo que elas nunca iriam conseguir fazer se fosse em um consultório, mesmo que fosse de um farmacêutico, de um dermato, de qualquer profissional que hoje lida com a parte da estética. E aí a história que você falou do consultório que você abriu na frente é legal demais, foi exatamente para que foi o início desse outro caminho. Foi o início desse outro caminho. O que eu tive que fazer? Naquele momento eu tinha que decidir qual caminho seguir. Ou da drogaria ou da estética. Eu falei, cara, da estética, sem dúvida nenhuma. Então eu tive que retirar tudo, eu doei toda a medicação que eu tinha, tudo que eu tinha. Todas as prateleiras da farmácia. Tudo, e comecei a fazer salas ali naquele mesmo espaço. E assim, clientela, elas vinham, gente, no meio do pó, elas não queriam fazer, elas queriam fazer, não interessava. Se eu falava, não dá para fazer, tá? Tem pó, vou mexer com coisa estéril. Não, doutora, vem aqui, não sei o que, a gente faz aqui nessa sala, tá tudo bem. E a gente ia. Então, eu criei uma metodologia que tem até hoje. Que é? Que é o Botox mais barato do Brasil. Disso que eu tô falando. E eu trabalho com a melhor empresa. É isso que eu vou falar. Se não me engano, o Botox é o ácido bulimínico, é isso? Toxina botulínica. Botulínica. Falei errado aqui, porque eu não sou dessa área. Você faz, Henrique? Você faz? Não faço. Nunca fiz. Pois mas aqui. Deveria. Não, é uma coisa que Não, sou contra. Eu quero fazer. Eu tenho uma coisa de posicionamento de marca que é minha, assim, eu acho que amadurecer ou envelhecer, depende da palavra que você queira usar, ela é uma coisa de todo mundo, tá? Então tem algumas coisas de estética que eu faço, outras não. Entendeu? Não fiz Botox porque não fiz. Mas eu tô falando assim, porque que eu saiba, no mundo só tem uma empresa que produz. Não é isso? Não. O princípio ativo? Não. Tô errado? Existem 7 tipos de toxina botulínica. Agora, então eu fiz a pergunta errada, mas foi certo. Você fez certo. Da A até a E. A gente está aqui para aprender. A mais comercializada no mundo é a toxina botulínica do tipo A. A B você vai encontrar nos Estados Unidos. Qual a diferença? A diferença é a durabilidade da B. As outras não podem ser aplicadas em humano. A B pode ser aplicada em humano. A e a B sim, só que a B
ela só é comercializada, se eu não me engano, em 2 países, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Por quê? Em contra B. Porque assim, se você fizer toxina botulínica todo mês, você vai criar uma vacina. Seu organismo Uau! vai criar como se fosse uma vacina, anticorpos para combater. Então ela não vai mais funcionar. Então qual a segunda opção que você tem? É utilizar a B. Peraí, você usar várias vezes... Você cria uma resistência quase, Uma né? resistência, é isso? Cria uma resistência. Tô louco. Então você tem um período, só depois daquele período é que Cara, você nunca pode tinha ouvido falar refazer. isso. Eu sabia disso. Que é 90 dias. Você fez hoje. Eu não posso fazer antes de 90 dias. Interessante. Agora, doutora Jéssica, vamos falar de uma coisa aqui, já entrar num tema mais... Eu sou... vou fazer uma coisa que eu não faço, que é quase ficar sem boné. Vou pedir uma consulta free. O que você me sugere? Pô, dá até vontade de mudar de lado, porque também. Não. Mas aí, eu vou ter que assistir o nosso capítulo, Exato. a nossa entrevista. pra saber. Porque deixa eu explicar. Eu até, foi uma coisa muito pessoal, mas que eu acabei revelando aqui, que eu sou cego de um olho, né? Uhum. Então eu criei, e eu tenho estigmatismo, né? Astigmatismo. É porque eu pensei em inglês, para. E aí eu ficava forçando, assim, e isso criou essa... Ei! Tchum! Por você, Criou esse lance aqui no meio da minha testa. Isso. E depois o Pedro que se vire pra editar esse Pra negócio, o editar problema é esse dele. Nosso negócio é causar. Nosso negócio é causar. Sensacional. Então tá, aí pá. Aí o que você falaria pra eu fazer? Ó, em primeiro Fala assim, primeiro Nossa. vamos... Em primeiro lugar, a toxina botulínica ela tem que ser a cereja do bolo. Você faz harmonização artificial? Harmonização? Harmonização orofacial. Que é? A HOF. A harmonização orofacial quer dizer o quê? Eu vou reposicionar, botar um pouquinho, utilizar várias técnicas e vários procedimentos e protocolos para poder reorganizar. Meu rosto. Reorganizar. Porque todos nós, assim, quando nós nascemos, estamos lá no ventre da nossa mãe, começa o quê? A arquitetura facial. E cada um tem uma arquitetura. A sua arquitetura é diferente da dele. Então eu não posso singularizar, fazer as mesmas coisas. Eu tenho que trabalhar dentro das condições de cada face. É. Entendeu? Por exemplo, ele tem um ângulo de mandíbula, ele tem um masseter que... Quem eu? Sim, Você. muito bem posicionado. Você tem um belo de um masseter. Todo Muito obrigado, homem. dona Ele Márcia, seria um- doutor Maurício, são dos meus pais, muito obrigado. Ele seria tipo um Niemeyer quase. Eu seria um BNHzinho. E aí? Entendeu? Então, assim, são coisas diferentes. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que fazer uma bioestimulação de colágeno, Que é? que é... Eu trabalho só com a linha da Galderma. Tá. Inclusive, eu até hoje de manhã, eu conversando com a Bruna, eu falei bem assim, eu tenho uns insights que eu acordo e falo bem assim, pô, surgiu isso daqui. Que pá. Que? Ela falou, pô, que é isso? Eu falei, Eu vou colocar meu óculos, porque senão eu tô ferrado. É porque a gente coloca Que? o óculos para escutar. Entendeu? eu também coloco. Mas eu coloco Mas mesmo isso pra daí, mas você disfarçar. sabe daí que isso daí é uma coisa que é... Se a gente não enxerga, a gente não escuta. Concordo. Mas voltando, linha da voltando. Galdena, Kepler. Kepler? Kepá. Kepler. Aham. Aí surgiu aquele negócio, essa coisa, eu falei bem assim, putz, eu vou botar isso daí como um selo de identidade nossa. O que significa qualidade dos produtos que nós usamos, que são os melhores internamente. Junto com as técnicas. Não, da Galderma. Produto, estamos falando de produto. Produto. Qualidade dos produtos que nós trabalhamos, que são reconhecidos internamente e internacionalmente. Todos os produtos da Galderma são todos comprovados cientificamente. Você é tipo embaixadora deles? Não, não sou embaixadora deles. Deveria, hein? Eu sou Galderma? Galderma. Galderma, ó. Nunca vi ninguém falar de uma marca assim. Fecha mesmo, que Não, mas incrível. eu fecho com eles Que irado. porque eu me baseio muito em pesquisa científica. Irado. Isso daí é o que me traz a segurança de eu trabalhar com eficácia e ser eficiente naquilo que eu estou te entregando. E a principal não é nem a eficácia nem a eficiência. É a segurança para o paciente e para o profissional. Uau. Interessante. E tem uma pergunta... desculpa, por favor. O P são os processos internos feitos com os meus colaboradores
os meus profissionais, que eles seguem a nossa missão. E o A é o acesso a todas as pessoas que são carentes, Que que fazem irado. parte desse projeto. Porque se não fosse esse projeto, eles não teriam este acesso e bem-estar. Porque se eu estou bem e você está bem consigo mesmo, está feliz, quantas pessoas você transforma ao seu redor para que isso? Então, assim, o meu trabalho fundamental é em relação a isso. Inclusive, eu faço odontologia, Então só repete, é Q de... que de qualidade, de produto que nós Uhum, utilizamos, tá. que é um É dos de estética. que é da Sim. Galderma. Uhum. O P do processo interno com os nossos profissionais habilitados, os biomédicos e os farmacêuticos, que seguem o mesmo padrão de critério, Aham. como se fosse eu, Jéssica, fazendo Sim. no paciente, que é a nossa missão. Legal. E o A é o acesso Certo. que nós demos a Muito toda legal. a classe Z, Que Que não teria- irado. ter isso daí. Posso fazer uma pergunta? A estética, ela tem algumas coisas, né? Existe a estética de moda, Sim. né? Existe a estética que é de correção social, né? O cara teve um acidente, algo assim? Isso, exatamente. Ou nasceu com Enfim. alguma coisa que é, às vezes, não Ou não nasceu cirúrgica ou obteve ao longo do caminho. ao longo do caminho. Eu, por exemplo, tenho uma mancha aqui, que é de sol, provavelmente junto com limão, de churrasco. Que se transformou no melasma. Tá aqui. Eu É que a barba esconde. Exatamente. Um pouco. E tem algumas coisas que elas viram moda, né? Tem a história que a galera fala da harmonização facial. Tem gente que você olha ali e fala assim, aquilo ali foi demonização facial. Tipo, E quais são os limites para você tipo Marrone. disso? Assim, eu vou dizer os critérios que eu utilizo e a padronização dentro da minha clínica e todo mundo tem que seguir. Eu não tô lá para te transformar. Não tô lá para te transformar. Nós vamos devolver dentro da sua estrutura facial ou melhorar ou devolver, reposicionar aquilo que você perdeu ou Uau. aquilo que você não tinha. Tem pessoas que têm, vamos dizer, teve um AVC, paralisação facial, hemifacial. Então, como que a gente vai diminuir o outro lado? Aí sim eu entro com a toxina botulínica para diminuir, para que fique Harmonizar, mais né? ou menos equacionado Uhum. esta questão da pessoa, porque você, assim, os músculos da face, os músculos da mímica, que são os músculos que, desde que nós nascemos, nós movimentamos. E tem os músculos que são da face, mas eles não são da mímica, que é o quê? O masséter e o temporal, são músculos fixos. Tanto é que ninguém vê pitose de masséter, vê pitose de temporal, porque a pitose ela vai de posterior para anterior. Então eu tenho que trabalhar esse paciente, dependendo, o Lucas tem Vai lá. Bom, Terminar a consulta. vamos lá. Não é todo dia, né? que Você vai ter a Jéssica. O Lucas, ele tem essa expressão muito forte Tem. entre as sobrancelhas, Sim. agora falando tecnicamente, Sim. não mais Eu acho que é falando. coisa Sim. muito de olhar, assim, Sim, de fechar sim, pra sim, poder sim. enxergar. Isso, Não, exatamente. acho não, eu te garanto, é isso mesmo. É exatamente isso. Aí, Então ele faz essa ação muscular que é forte, os músculos, tem gente que hipertrofia. Você vê a hipertrofiação do músculo dele, porque a gente vai hipertrofiando. Seu movimento é como eu pegar peso e hipertrofiar. O músculo da face é um músculo também. Se você movimenta ele muito, você vai hipertrofiar esse músculo. Tanto é que em cima das sobrancelhas dele, você já vê as pontas hipertrofiadas. Por quê? Porque ele faz muito esse movimento, pressão pra poder, essa pressão para poder enxergar. Então, o que acontece? Eu vou perdendo elasticidade.
Eu vou perdendo A colágeno. hipertrofia gera isso. E aí tipo, Não é. Eu já vou perdendo, assim. Eu Com o perco passar dos anos. Isso, com o passar dos anos. A gente Sim. para de fabricar tudo. Parei tudo. Por isso que a gente entra em declínio. Você tá falando do corpo. Já é o corpo. Vai parando Nosso de fabricar. É. Parou. Colágeno, testosterona, brará. Ele para de fabricar É. colágeno e elastina aos 25, 23, 24, 25 anos. Caraca. Homens demoram um pouquinho mais, tem essa sorte por quê? Por causa da testosterona. A mulher um pouco antes, 2 anos menos. Então, muitas pessoas perguntam pra gente, até lá nas nossas caixinhas de pergunta, mas você é muito jovem para poder... Não, eu tenho que começar a gerenciar meu envelhecimento de agora. Isso é Uma prevenção. Nós fazemos gerenciamento de envelhecimento. Essa eu acho que é a parte que me interessa a muita gente, né? Porque a prevenção, ela é melhor do que a correção Absolutamente. pós-fato ocorrido, né? Sim. Na vida, em tudo, né? Mas nem sempre, vamos dizer, a classe que eu atendo, ela poderia ter feito isso antes. Mas não quer dizer que a partir de agora você não possa começar. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde Melhor do que tempo é nunca. agora. Entendeu? É o agora. Uhum. Naquele tempo não existia. A estética, na verdade, ela tomou uma proporção muito grande de 2010, 2012 para cá. É muito recente para todo mundo. Lá vem Para eu, todos né? os profissionais. Lá vem eu. Rede social é que mudou isso? Mudou. Nossa. Porque a rede social é 2007, aí 2008, começou a funcionar. Começou a funcionar aí. Mas eu tive um coach em 2016, foi 2016, não, 2017, em que ele pegava e falava, você tem que investir no Instagram. Ó. Desculpa. Eu falava bem assim, eu vou nos meus panfletinhos. Eu vou nos meus panfletinhos. Pô, eu não sabia mexer naquilo, como é que eu vou investir? Mas muitas coisas, ideias de planejamento de algumas coisas, eu absorvi. Mas como eu não entendia daquilo, você tem que fazer aquilo que você entende. Aí voltando, como eu conheci ela veio e ela é uma pessoa... Ela que você entende está falando muito, é a esposa. Sua esposa, sim. Que é a minha VP hoje. Vice President. Então, ela é assim, ela é rede social. E entende muito, tá? 4 horas. Você não precisou largar o panfleto, ela resolveu a parte digital. Ela resolveu a parte digital, ela resolveu crescer a empresa porque ela viu que eu tinha potencial. Ela falou, não, cara... Vamos focar na sua marca. Ela fez você um negócio tem que eu acho nome. extremamente Que legal, importante. Ela cara. cuidou de você. Ela cuidou de mim. E eu cuido dela pra caramba. Eu amo essa mulher pra caramba. Fofo. Essas frases tem que ter trilha Agora, uma coisa que a gente estava conversando, você falou que, e isso eu acho que é até uma consequência, né? Que quando as pessoas vão lá, tem uma pergunta que o Henrique fez, né? Sobre a questão do emocional, né? Por favor. Vai lá para tratar não apenas a estética, né? Não, porque eu sinto, como eu faço alguns procedimentos, algumas coisas. Como eu sou muito observador, né? Eu fico vendo a minha mulher indo às vezes, e eu chego às vezes na clínica e eu vejo que a clínica ela tem um quê de psicológico, né? Você fazer um procedimento ou fazer alguma coisa é um alívio emocional como comprar alguma coisa em algumas situações. Estou falando que teve uma época na minha vida que eu achava que a solução para eu melhorar como músico, como artista, era comprar um equipamento. Aí eu comprei vários equipamentos nesses momentos que a gente se sente frágil. Olha só. Até que eu entendi, que eu falei, não... A história não é o equipamento, é eu me preparar melhor e na hora que tiver que gastar alguma coisa, gasta com professor, gasta com curso, Sim. Gasta com tempo de estudo em casa, gasta lendo livro. Investir em mim mesmo. E o procedimento, ele passa por investir, né, na própria pessoa. Mas eu vejo que tem uma parte que é
o procedimento ele passa por esse encher um vazio emocional. Ah, eu concordo. Só um segundo rapidinho. Pedrada, minha esposa aí. Você pode contar uma história de uma paciente que teve lá... Fala pra ela onde a gente tá. Tarará. Fala com ela quando chegar aí. No mês passado, não, no ano passado, uma paciente, ela foi no dia do câncer, ela foi de rosa, não foi combinado. No dia do câncer, ela veio inteira de rosa, ela tinha acabado de sair do hospital e ela falou que ela tinha sido curada. A médica falou, deu a alta pra ela naquele dia, eu até me arrepia. Deixa comigo que eu vou pegar uma aqui. Deixa comigo. Ela foi fazer um botox, porque ela falou, cara, eu tô curada. Deixa... E Jéssica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum caso, assim, pra contar de alguém que chegou lá, ou alguma coisa que, sei lá, a pessoa tava passando por algum... e você fez algum procedimento? Tem alguma história que te marcou? Tem. Uma recente que é de uma paciente que tinha acabado de ter alta. Quando a gente fala acabou de ter alta, teve alta naquela semana. E agendou o Botox com a gente. Mas ela teve alta de quê? Ela tinha câncer. Uau. Tá. E era o dia, era um mês que tem aqueles lacinhos do dia rosa lá, do câncer. E não foi nada combinado. Ela chegou, uma das minhas doutoras atendeu ela e ela contou a história dela, que ela tinha acabado de ter alta e ela estava curada do câncer, ela foi vestida de rosa. Nossa, que lindo, vou Então, chorar, assim, mano. E ela queria, tipo, E Isso aí é muito parar, forte. ou queria fazer alguma ela coisa queria fazer alguma coisa que ela se sentisse melhor pelaquela vitória que ela teve no combate uma ao grande câncer. vitória, né? Uma grande vitória. Nossa, mano, vitória. isso aí é... E não foi nada combinado. Então, assim, a gente pegou e fez um vídeo com ela, contando a história dela e o porquê que ela estava lá naquele dia. E era o dia da comemoração Nossa, coisa maravilhosa, das cara. pessoas com poxa. câncer. Que é outubro, né? Outubro rosa, né? Outubro rosa. Então, assim, foi muito bacana. E já tive outras pessoas também que já foram lá contar as suas histórias assim, que estava em depressão, Nó. foi lá fazer um procedimento e foi muito bem acolhido pela gente, porque a gente ouve muito o paciente. Então a gente acaba criando uma conexão com o paciente. Primeiro a gente ouve, para depois a gente... Meio que você levou essa cultura da farmácia de bairro, né? Essa cultura boa de... O que eu falei? É o Big Isso aí. Data, Big Data social, não? Eu usei É outro isso aí, termo, né? ciência, enfim. Ciência fala. de dados social, é isso? Tipo isso, bom também. Agora, mudando um pouco, como dizem aqui em Minas de pau pra cavaco, assim, só pra quem não entende, como é que eu conheci a Jéssica? Eu tive um burnout, um princípio de burnout, nada que uma separação, 6 anos sem férias, nada disso que isso não resolve. Nada que algo lá, comidinha light, né? É a receita Trabalhando perfeita, 16 horas. Você já teve burnout, Henrique? né? Não. Não? É o que Henrique, se chama de tempestade perfeita. Vou dizer uma coisa. Logo uma semana ou 2 antes de ter um burnout, inclusive isso tá num dos episódios, se não me engano, um dos episódios, porque eu vi o corte, ontem eu vi o corte. O Henrique me deu um puxão. Acho que eu tava com o André aqui, o André da Legião Urbana. Você fala assim, não sei o que lá, e eu falo, porque o Henrique me deu um puxão de orelha, porque o Henrique virou pra mim, teve um momento, ele falou assim, cara, ninguém no mundo consegue ter esse ritmo que você tem, velho, e não, tipo assim, não entendeu? Porque a gente é intenso. E, obviamente, fui parar lá no Cevisa, um abraço pra todo mundo do Cevisa, seria eternamente grato. E a gente se conheceu lá. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, pega essa visão. O cara, tô lá na mesinha, cara, me passa uma mulher estilosa pra cá. Eu falei, peraí, toda de preto. E eu gosto de óculos. Gosto de óculos. Estilo não tem nada a ver. Não, estilo não tem nada a ver. Estilo Já diria o seu nome, Jéssica Style. Exatamente. Isso aí já tem o nome. Você já nasceu com ele. Já nasceu. Aí, cara, eu olhei e falei, cara, quero ser amigo dela. Aí, uma enfermeira me falou assim, nossa, conheci uma paciente aqui tão querida, e a gente respeita, né, aquilo ali, de ficar cada um mais na sua, embora eu goste de bater um papo, né, eu vou de mesa em mesa, você sabe. Deixa ninguém ficar na sua, né? Quase quer ficar na sua? Não, vai ficar, eu vou sentar aqui. Aí, cara, sentei e foi amor à primeira vez. Deixa eu te fazer uma pergunta. O estilo
De onde veio essa pegada sua, assim? Porque você tem, quando você chega, pá. A começar, porque nós aqui somos apaixonados por óculos. Eu E sou tênis. patrocinado pelo Centro Visão, que é meu parceiraço. Seu óculos é lindo. Um estilo todo, pessoal, porque a combinação de cores e de materiais, ela é diferente, né? Então, o estilo, de onde É. você gosta, você acorda de manhã, você... Hoje eu não vou sair com esse óculos, vou trocar de óculos, vou pentear o cabelo de outra forma. Olha, Hoje o não é dia de estilo, branco, hoje é dia sei de lá, o cor. estilo é uma mania minha mesmo. Tipo assim, Acho essa que, roupa que você tá usando, que é maravilhosa. Linda. Como é que você escolheu ela pra vir aqui hoje? Você pensou? O que te levou a escolher esse look? olha, eu assim, eu saio do 0 ao 100. Você vai me ver de chinela havaiana, Já vi. de pijama, como pacientes meus já me viram, como me ver desse jeito daqui. Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples e, Sim. assim, não tenho nenhum tipo de arrogância, eu trato todo mundo bem. Então, não é o que você veste que vai ser a sua cara. Mas eu gosto de me vestir bem. Uhum. Antes eu já trabalhei no Shopping Guatemi. É mesmo? Então, assim, lá você tinha que andar na estica, andar de salto. Eu já Eu tô estava velha. ontem lá. Tava ontem lá. Já tô velha, então assim, andar de salto não tá. Então eu tenho que criar outro estilo. E também sou homossexual. Uhum. Tenho uma mulher linda do meu lado, que se veste muito bem. Então, quer dizer, é um estilo que você também vai Agora, criando em relação a isso. E eu tenho bom gosto. Eu gosto de me pra vestir caramba. bem e gosto de quem esteja do meu lado se vestir bem. Eu trabalhei em loja masculina e em loja feminina. Então, assim, eu tinha uma clientela VIP muito grande em que as pessoas confiavam muito em mim, as mulheres confiavam muito em mim no meu bom gosto, porque, ó, meu marido fulano de tal vamos ter um jantar hoje e eu preciso que você escolha, você já sabe o tamanho, me ligava às vezes no meu particular, meu telefone particular. Legal. Eu preciso que você escolha um costume para ele, para esse jantar, completo. Quando falar completo, só faltava cueca, porque não vendia na loja cueca. Mas de camisa, a Tudo? costume, sapato, meia, tudo combinasse, já sabia. Isso é muito legal. Entendeu? Então, assim, eu tenho esse olhar muito crítico e muito minucioso. O que me incomoda são as coisas pequenas, os detalhes. Mas Deus está nos detalhes, né? Que é o Entendeu? óculos, não é isso? E assim, eu não consigo usar lente. Então, óculos para mim é um acessório, é um artigo. Eu tenho vários. Para mim Então, também. Pra nós. quando Pra nós. Aqui, ó. Aqui. Você está no lugar certo. Aquele dia eu tava com insônia. A primeira vez que eu tive insônia no Cevisa. Eu saí e comecei a fazer uns vídeos lá meu. Falei, putz, daqui tá Uhum. parecendo assombração. Porque, tipo assim, depois do jantar, apagam-se as Uhum. luzes, o silêncio Sim. tem que reinar. O irritante silêncio. Nossa, cara. Porque a gente que é acelerado não dorme. Eu coloco o barulhinho de chuva pra, né, É? me relaxar, é. E aí, eu peguei, saí de pijama, tal e coisa. Aí Dá de quem cara tá com chegando, quem? Quem Dá tá, de cara com quem? quem tá chegando? Nós dois lá, a gente era assim, ó. 10 e Pá! pouca da noite, com óculos vermelhos. Aí eu virei pra ele e falei bem assim, puta, gostei desse óculos pra caramba, cara, me vende. Aí ele falou, não, eu não vendo óculos. Eu te dou. Eu falei, não, eu nem sabia. Uhum. Nem sabia o que ele fazia, não sabia nada. Eu falei, não, eu compro, porque eu gostei do óculos. E eu gosto desse tipo de óculos. E eu já tinha falado com ele, porque ele tinha me apresentado já o catálogo. Aí eu falei bem assim, o que acontece muitas vezes com os óculos? Eles são pesados e pra gente, pelo menos pra mim, eu sinto dessa forma. Usar o dia inteiro, porque o meu é multifocal. Meu também. Então, Meu será. tirar e colocar não rola pra mim. Então tinha que ser multifocal. O óculos pesa, dependendo do Da tipo armação, da do design. armação. E essa armação, por incrível que pareça,
ela é leve. Sim. Kitsu é braba. Parece que ela é pesada, porque eu tenho uma quase igual a ela, eu falei pra você, dessa cor aí, só que um pouco mais escuro, um laranja mais escuro, que eu botei grau. Eu só não consegui colocar grau nesse daqui, porque não me entregariam antes de eu viajar. Aí eu falei, então, não Mas tem problema. agora eu quero tocar num assunto até que você já tocou nele, mas eu acho que vale muito a pena, assim, sem dar nomes, né? Até mesmo para manter a privacidade da turma. Você falou numa questão, a gente se conheceu no Cevisa, e aí você me contou um pouco a sua história e tal, e você disse que é homossexual. Vindo de um lar religioso, como você veio, eu também vim, né? Então, assim, eu sei como é, a gente paga um preço, né? Tipo, tatuagem, falar um palavrão, entre outras coisas. Você... Esse é um judeu ortodoxo. Tipo, Ou liberal. E aí eu queria saber como é que foi esse processo seu de dizer pra sua família que você era homossexual e também como isso Na tudo verdade, eu nem aconteceu. precisei falar porque é aquela sua amiga, que é a sua inimiga, contou pra sua mãe da forma mais Uau. escrachada Que beleza, hein? E sua mãe? que eu era homossexual. Porque às vezes os pais reconhecem, na verdade, aquilo que o filho é. Ele só tem medo de perguntar. Tem Fato. muitos sinais, né? Tem muitos Fato. Ele tem sinais, mais né? medo de perguntar do que às vezes É. você de responder. Mas eu sempre tive um Profundo. atrito muito, muito, muito intenso com meu pai e com a minha mãe. Tanto é que quem me criou foi minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, que foi essa que faleceu. Eu chamo ela de mãe. A minha mãe eu não chamo de mãe, eu chamo pelo nome. E a gente não se fala. E, tipo, eu sempre tive na minha cabeça, ela queria uma coisa pra mim, mas não era aquilo que eu queria. Então a gente se batia de frente. E o de frente era, a porta da rua é serventia da casa. Uau. Sempre foi isso. Ou você segue as minhas regras, ou você tá fora. My house, my Uma frase rules. muito dura, né? Mas era uma frase muito utilizada por ela dentro da minha casa. É isso, ou você quer ou você não quer. E assim, aí você pensa, eu com os meus 14, 15 anos, eu fui morar na Itália sozinha, com o meu dinheiro. Com Eu já- 14, 15 anos? Tipo, Isso. nossa, Eu tinha adolescente. 15 anos. Mas Caraca. ela vendia leite. Com 5. Com 5, Isso aí. 6 para 7. Já era veterana. Eu vendia tudo que tudo eu fazia negócio. E eu era muito menino na minha idade. Em vez de brincar, eu não gostava de brincar de boneca. Famoso tomboy, né? Posso te pedir um favor? Até 2. Me vende esse óculos vermelho. Não. Nem te dou, né? Você é doido? Você é presente. Não. Me vende em palavras. Ah, te vender em entendi. palavras? Quero ver. Me vende em Meu, palavras. Boa. Esse óculos representa pra mim uma coisa muito importante, uma conexão que eu tive com uma pessoa que é o Lucas, que fez essa conexão através desse óculos daqui. Então a importância que ele tem pra mim é muito mais do que um óculos. É uma Eu choro. amizade que eu vou ter com esse cara pelo resto da vida. Sem palavras. E foi esse óculos que fez essa conexão. E Quer o comprar? vermelho, Priceless. Nossa. e o Não tem vermelho, preço. Não tem Não tem preço. E o vermelho? vermelho representa pra mim o meu propósito. Que eu não devo desviar do meu propósito. Você vai sempre me ver eu usando algo vermelho. Tem uma pulseira vermelha. Oh. Vai ter algumas coisas aí que a gente vai falar no final. Do Agora tem uma outra coisa sua Muito também obrigado. que é uma marca registrada. E pra isso você vai ganhar um presente que é da nossa patrocinadora Capsilin, que é o cabelo. Merchan, mas não, é de verdade. Eu fiz questão de ligar pra Ju, que é a marketing da Capsilin, que é muito querida. E ela trouxe algumas linhas muito especiais pra você da Capsilin. E a gente presenteia os nossos convidados, mas pra você eu falei, ó, capricha que essa é mais convidada. Essa é sister. Olha que legal.
Você que entende de estética... Shampoo roxo. Ah, Capsilim! Você tá ligado. Quem tem Isso, branco sabe. Isso aqui, Pra posso que falar? Isso daqui. Isso aqui é mérito da Ju da Capsilim, porque ela Ju veio aqui, ó, a Ju veio lá da fábrica para trazer para você. E eu amo a Capsilim, porque a Capsilim é uma marca de mais de 60 anos, e eu amo esse mais uma vez que você tá falando, esse toque do tipo, não é simplesmente presentear o convidado, é estudar a história, saber para quem é. Então, assim, e é uma marca irada, muito legal, né? Muito. Cara, eu conheço isso daqui. Tipo farmácia, drogaria. Drogaria é perfumaria. E é uma marca que não deixa nada a dever pelas, né? É uma marca. Olha que honra aí, ó. Ganhou logo o Olha kit só. todo. Caraca, hein? Ó, ó. Nossa, olha os receptores. Tira onda! Onda, velho. Aí, Olha, ó. desamarelador. Eu só uso shampoo que é esses roxinhos por conta dos Sim. brancos, vão amarelando. É. Tem um pouco de amarelo porque, assim, meu cabelo é aquele cabelo quando tá preso, Uhum. soltou, Pá! pá, Meu é assim também. pavão. Tá. Uhum. Então aqui é progressiva mesmo. Ah. Então eu puxei o lado paterno da família. Uhum. Porque o lado paterno da família, eu tenho sangue de preto mesmo. Que vibe. Porque minha avó é negra, foi filha de escravo. E meu avô Caramba, hein? era alemão, Uau. que se apaixonou pelaquela véia preta que era maravilhosa. Pelos Que Big vibe. É. Entendeu? E essa parte, então assim, se eu puxasse, olha só, ia ser Gisele, gente. Deus não dá asa à cobra, Deus não dá asa à cobra, não dá. Porque se eu puxasse os olhos do meu avô materno com a altura e os cabelos da minha mãe, cara, eu ia ser perfeita. Eu ia ganhar dinheiro mais do que a Gisele Bündchen. Que maravilhoso. Mas Deus não dá asa à cobra, mas tudo bem. Mas deu resiliência, inteligência, me deu Sim, duas mãos muita para coisa. trabalhar. Então, Uhum. assim, eu não tenho medo de trabalho, eu trabalho. Trabalhei fora, trabalhei como faxineira. Inclusive, você está contando uma história fora do ar aqui. Vou até entregar isso aqui. Pedrada, pega aqui. Ó, muito obrigado, Capsilim, Ixi, aí sim, hein? por Caraca. Ó. toda a que mora- linha E o mais legal é que você já conhecia, né? de desamarelador dos meus brancos são naturais. Muita gente hoje fazem mechas inversas, me param na rua para falar e perguntar. Eu falo, Que não, isso é natural. legal. Inclusive, eu vou falar mais. Vou pedir pra Capsilim te mandar direto agora. Sério? Opa, Porque é muito obrigada. legal isso. Sabe uma coisa interessante? A gente já contou essa história aqui. Quando a gente, né, fechou com eles e tal, o Henrique falou, não tô acreditando. Porque o Henrique usava. É o meu shampoo. Já seu shampoo. não, tem uns sinais, assim, que a gente fala, cara, é surreal. Na hora Capsilim que é... ele me falou, eu tirei uma foto do box do meu banheiro. Falei, aqui é o meu shampoo. Eu vou tirar uma foto do box do meu banheiro e mandar pra eles a hora que eu tiver, porque Que assim, vibe. se você ver, fica um pouco mais roxinho logo no Uhum, início, porque já usei. eu deixo um pouquinho, ó, você deixa ele um pouquinho mais de tempo, não é só esfregar e lavar, eu deixo uns 5 minutos a mais, que aí fica roxinho e tira esse amarelado, que Uhum. aí dá um aspecto mais refrescante. Agora, tem uma outra história muito interessante, porque quem não sabe aqui no After, a gente tem um Before Lounge, né? Onde a gente encontra ali, toma uma coisinha, come alguma coisinha, que às vezes os convidados, igual a Jéssica, já chegou direto de São Paulo, veio aqui, pô, sem palavras, direto pro After. E às vezes o assunto começa a ficar muito bem, a gente fala, opa, vamos segurar, porque Para isso de aqui, falar, pra ser, né? Pra ser, tipo... Pras câmeras. E não, e pra ser genuíno, né? Orgânico, não tem como você repetir. E você tava contando hoje, pra quem não sabe, a gente tá gravando esse programa no dia 2 de maio. E ontem fizeram 30 anos que o Senna partiu. Você tava contando pra gente que você tava na Itália e você tava também no GP, no treino, né? No Quando o treino. Ratzenberg faleceu. Como é que foi esse sentimento? Como é que foi o feeling lá, assim, nesse dia primeiro? Olha, foi uma coisa assim, que eu nunca vi os italianos, porque os italianos odiavam a princípio o Ayrton Senna por conta da arrogância dele. E de repente ele começou a ser amado pelo Idolatrado. mundo inteiro, idolatrado. Então eles idolatravam o Ayrton Senna. Então a gente tinha ido para poder
ver o treino. Hum. Porque no dia 1º lá, o pessoal comemora de uma forma diferente do que comemoramos aqui. Eles vão para as montanhas fazer churrasco. E eu me lembro exatamente que era a final, tipo como se fosse a final internacional, Mila. Maio é final de temporada. Tá acabando a de alguma temporada. Tá temporada acabando. lá, como se fosse o Brasileirão, alguma coisa Isso. importante. É. Então a gente, assim, são vários box, é gratuito. Que tem lá a churrasqueira, você monta e você faz lá o seu churrasco, senta com seus amigos. Normalmente a gente vai de moto, porque já começa a diminuir lá em primavera, maio e primavera. Então já não é mais inverno e junho, maio, junho, já começa já a parte do verão, já é final já da primavera, ou início da primavera, não me lembro. Sim. Eu sei que fazia sol nesse dia Nó. e impactou bastante aos italianos o acidente, e para quem estava ali, muito mais, porque ele era jovem e desconhecido. E ninguém, a não ser os brasileiros, que foram colocar flores lá no hospital maior em Bolonha, quando Ayrton Senna sofreu o acidente. Quando ele sofreu o acidente, lá na Itália era tipo 1h da tarde, alguma coisa, e no Brasil acho que era 5h da tarde, eu não me lembro, ou era o contrário. Eu não Ele sofreu o acidente no Brasil, era quase meio-dia ali. E então, quando ele faleceu, já era de tarde. Então, na Itália, deveria ser umas 4h da tarde. Isso. E como que a gente ficou sabendo? Porque o box de baixo, que tava uma família, tava com o carro do rádio estava ligado no futebol. De repente, interrompeu o futebol. E o locutor, assim, desesperado, ele pegou e falou: Ayrton Senna acabou de sofrer um acidente e não sei o que, foi muito grave, muito grave, muito grave, muito grave. Sabe que, assim, todo mundo recolher suas tendas, todo mundo. Foi uma coisa, foi uma loucura. E partiu casa. Eu cheguei em casa, era por volta, se eu não me engano, de 5h da tarde. Foi a hora que a médica decretou definitivamente a morte do Ayrton Senna. E assim, os brasileiros que estavam lá, eles estavam assim, em prantos. E foi uma reportagem que eu nunca vi na Itália passar a semana inteira, passando toda a trajetória. E quando o corpo dele chegou aqui no Brasil e veio pela 23 de maio. Sim. Nossa, foi difícil, né? Esse foi o dia mais brabo, assim, da minha infância, de olhar, sabe, cara, assim... Porque ele, pra mim, pra mim eu é ser assisti a esquecido, Fórmula 1 por conta dele. Eu também. É uma coisa geracional, né? Eu, como sou um pouco mais velho, o Piquet foi mais forte para mim. Como Sério? um piloto de Fórmula 1. É questão daquele momento, aquela janela, né? Que você se conecta com certas coisas. Então eu peguei um pouco do Emerson e peguei um pouco do Piquet. E o Senna era uma coisa mais... Como o Piquet sempre foi muito para um lado, né? Aquela coisa de... A concorrência, né? Tudo é questão de geração. Era da geração Nigel Mansell e Isso. o Alan Prost. Isso, Era essa geração. Mas tem um negócio do Senna que eu falo muito, que é não só o que ele fazia, né? É um dos primeiros pilotos assim que a dedicação, que é o que a gente vê muito no esporte hoje em dia. Ele era o Cristiano Ronaldo daquela época já, né? É o Cristiano Ronaldo com uma aptidão maior. Sim. Era Concordo. dedicação, cuidado físico. Ele era muito disciplinado. Muito disciplinado. A história depois, o Nuno Cobra, né? Com várias Sim. coisas e tal. Então ele juntava as duas coisas, a habilidade com a disciplina. Sim. Né? Isso era muito forte. Quer dizer, é um grande exemplo, né? Tanto é que no hotel que ele estava hospedado, que eu estava até te contando, estava tendo um casamento. Ele nunca desceu quando estava hospedado. Ele saía do quarto. Nesse dia ele saiu
porque foi um impacto muito grande e ele não queria correr. Mas ele, assim, por contrato, eles Sim. obrigam É. você a correr. É. Alguma coisa nesse sentido. Mas os sentimentos dele era esse, porque ele desceu, estava tendo uma festa de um casamento e a noiva pediu para tirar uma foto com ele. E ele tirou. Uau. E ele ficou. E eles conversaram. Então, assim, eu não sei, eu não me lembro muito bem se ela contou que ele falou os sentimentos que ele estava passando, ou foi ela que sentiu aquilo nele, de que ele não estava com vontade de participar tem da aquela corrida no cena- dia seguinte. Ele sentia que alguma coisa ruim ia acontecer. Tem aquela cena emblemática dele, né, com o Olhando pro macacão, carro. com a camisa do Seninha, e ele olhando assim, cara, é Aquela uma das cena coisas é mais forte. arrepiantes que eu já vi na vida. Parece que, assim, até peço perdão por usar o termo, mas parece um boi indo pro matadouro. Tipo, o cara, parece que ele tava prevendo, assim, ó, Sim, ele alguma tava coisa. prevendo e sabia. Uhum, Sabia do que, sei lá, você viu aquilo. uhum. Só que, infelizmente, e foi um dia de tragédias uma Foi. atrás da outra. Que teve o Rubinho no dia anterior, teve Katzenberg, que faleceu, o Que Rubinho faleceu. quase mais louco, né? Assim, o Senna foi visitar o Rubinho, né? Isso é uma coisa muito louca, assim, meio que da vida, né? Parece que Deus às vezes dá sinais, tipo, não vai, né? Não sei se você pensa assim. Não, eu penso né? dessa forma. Deus fala muito comigo através de Deus- sinais. Deus dá os sinais pra gente. É. Quando a gente não escuta, ele vai lá e para como me parou. Por isso que eu parei no Servisa. E falando do Cevisa, cara, assim, pra quem não sabe, foi o lugar onde, mais uma vez, que eu conheci a Jéssica. O que foi de melhor que você trouxe de lá? Pra quem não sabe, só para explicar, o Cevisa é um centro, significa centro de saúde, centro de vida saudável. E eu fui pra lá por conta de um burnout, e lá conheci muita gente legal, e também conheci, inclusive, a minha irmã, Jéssica. E eu brinco que lá meu chip foi trocado, assim, tiraram um chip antigo, velho, sim. e o meu. E você, o que você trouxe de lá, Pra de mim, a mesma discernimento? coisa. Pra mim, me resetaram meu chip. Uhum. Eu cheguei lá, muito descrente, assim, eu tava muito mal ainda. Apesar de ter tido alta, assim, eu tive alta no dia 21 de março. Uhum. 2 dias depois, eu voltei pro hospital com trombose. Caraca. Aí fiquei internada mais 2 dias e o problema deles era o quê? Como eu tive um episódio de sangramento, de evacuação mesmo, de febre, de sangue, durante 7 dias, minha hemoglobina caiu, eu tive que tomar várias bolsas Sim. de sangue e eu fiz até uma campanha, porque eles precisam repor sangue. Então, assim, cortando rapidinho, Sim. eu quero novamente pedir às pessoas: doe sangue, sangue é vida. Cada doador de sangue, ele salva 4 vidas. Uau. Então, assim, se não fosse o doador de sangue, Talvez você não eu tava aqui. não estaria aqui se ele não tivesse doado o sangue dele. Uhum. E além de ser saudável, porque o nosso sangue vai se renovando, eu vou produzir um sangue novo, Sim. com novas hemácias, porque eu estou doando, eu estou salvando 4 pessoas. Que legal. Eu não sabia disso. Eu também não sabia desse número, eu não sabia. Entendeu? Então, quem me falou isso foi as meninas do banco de sangue que foram me botar sangue. E logo em seguida, eu fiquei mais 15 dias em casa e assim, eu comia. Porque depois que passa a infecção, assim, eu adoro mastigar. Me dê sopinha, papinha, eu entro em depressão, eu tenho que mastigar. Sim. Então eu comia. Só que, assim, eu evacuava 20 vezes por dia. Ah, Então não sobrava nada, não tinha nada. E eu não tinha força. Eu não me imaginava mais fazer
o que eu tô fazendo hoje. Que é? O que eu fazia antes. Voltar à minha ativa. Sim. Eu sempre fui ligada ao 220, sempre acordei E cedo. talvez voltar até melhor, né? Não sei. Entendeu? Voltei melhor, É. porque eu voltei com um... Assim, é que na verdade os hábitos da alimentação saudável, graças a Deus, por ser adventista, eu já conhecia muito e sempre já Você tinha bebe café? isso daí. Eu adoro café, eu amo café, mas tem mais de 2 meses exatos, fez ontem, que eu não tomo café. Uau! E a minha alimentação era um lixo da seguinte forma: não sou de comer lanche, não sou de comer besteira. Qual é o meu erro alimentar? Eu tomava café preto, um café. Eu tenho a maquininha de café nesse café em casa, porque eu amo café. Tomava às vezes até 2 seguidos, ia para a faculdade. Passava o dia inteiro na faculdade sem me alimentar. Uau! Aí chegava à noite, eu comia até as paredes, a geladeira, a porta, tudo que tinha, tá errado. Porque depois eu vou dormir. Aonde eu vou gastar energia? O físico que eu tenho hoje, na verdade, é um biotipo já meu, genético. Se deu bem. De queimar calorias. Já foi mais acelerado. A gente vai envelhecendo, isso daí vai diminuindo também. Deixa eu perguntar uma coisa sobre a hiperatividade. Isso é muito ligado a ficar ligado, né? Tô falando assim, 2 seres ligados. Eu não conheço. O que é 2 isso? seres ligados. Isso que você tá falando. E eu, de tanto ficar ligado, de tanto comer bobagem, supostamente sanduíche natural, mas cheio de ketchup, um refrigerante daqueles, uma barra de chocolate enorme, que é o que eu falo que a gente sempre procura coisas para nos excitar. Estimular. Estimular. Então é o estímulo de adrenalina de alguma coisa, seja ele por comida, seja ele por alguma atividade, seja ele por alguma situação de risco. Só que para mim, é que vocês falaram que encontraram 10 e pouco da noite passeando, né? Pelo lugar. Eu tava indo dormir. Para você, que para mim eu falo que tem um horário que é muito crítico para quem é muito hiperativo, que eu falo que é às 11 horas da noite. Porque às 11 horas da noite o telefone já não toca, a gente já não pode ligar para as outras pessoas, o mundo começa a desacelerar e a gente não. Aí a gente começa a ter que pensar e conversar com a gente mesmo. Isso, para quem é muito acelerado, pelo menos no meu caso, era uma complicação danada. Então, com toda essa coisa sua de acelerar, pensar, ser empreendedora, ser resiliente, como é que você convive com essa situação que de vez ligar em e desligar? esse ligar e desligar? E esse momento que às vezes a gente tem que se enfrentar. Então, eu me desligo com o Rivotril. Gostei. Pá! Eu me desligo com o Rivotril. Ou é Rivotril, ou é Lorax. E eu... Melatonina. Ainda é bala. Melatonina tem um porém. Cientificamente, nós vivemos num mundo cíclico. Certo? As manhãs, nós produzimos não. Nosso corpo, ele aumenta o estímulo do cortisol. Para quê? Para que você levante, acorde e vá para a vida. Isso aí. E à noite, nós fabricamos melatonina. Então, muitas das pessoas tomam melatonina e às vezes não é necessário tomar melatonina. Você faz um excesso. E aí o seu organismo para de fabricar a melatonina porque você está tomando uma sintética. Se fosse quase um esteroide, assim, né?
Então você tem que ser avaliada por um especialista para ver se você tem ou não a necessidade. No meu caso, eu sou farmacêutica. Farmacêutico é abusado, ele já se automedica. Ele já chega pro médico e fala: Prescreve isso aí. que você prescreva isso para mim. Não é, vou te dar uma dipirona, não, me dá um tramal. Vou te dar aí, não, me dá uma morfina. Bom! Vai, bora! Entendeu? Então é mais ou menos isso. Ai, ai. Então eu tenho TDAH. Então eu tomo Ritalina ou Venvance, eu vou alternando, porque o organismo ele causa uma tolerância indeterminado. Para não ficar aumentando dose, eu alterno, porque é como chave, cada medicamento é como chave fechadura. Pra gente não ficar dando receita médica Para os outros. pros outros, senão daqui a pouco eles falam assim, chega com um pedaço do podcast, fala assim, ó, eu quero esse pedaço do podcast aqui, ó. Pro farmacêutico. Só quero esse. Isso aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a gente já tá caminhando pro final. Na verdade, a gente tem um rito aqui, né? Primeira pergunta, a gente sempre abre pro Pedrada. É a pergunta dele, Pedrada. Pedro é o nosso Lombardi. Lombardi, qual é a pergunta? Na verdade, eu estava ensaiadíssimo aqui com a pergunta e o Henrique me atravessou com ela. Porque eu tô te conhecendo agora e sem babação de ovo, quer que você sabe que você ganhou mais um fã aqui a partir de hoje. Pô, que irado. Achei sua história sensacional, assim, e é óbvio que quem assistir esse episódio inteiro vai entender que você é uma pessoa que luta muito na vida. E eu convivo com algumas pessoas assim, e minha pergunta tem um pouco a ver com a pergunta do Henrique, assim. Onde, o que ou com quem você descansa? O que te acalma, assim, te tira do trabalho, da produção, da luta da vida, assim. O que me descansa é a minha esposa, ela me traz paz. Nossa, top. Ela me dá segurança e... Qual o nome dela? É a Brenda. Ela me dá segurança em todos os sentidos. Ela me apoia e ela me acolhe. E ela sabe os momentos em que tem que fazer cada coisa. E graças a ela, eu sou o que sou hoje por conta dela. Então é como se fosse uma simbiose. E é exatamente, se ela tá mal, eu fico mal. Se eu tô mal, ela fica mal. Mas é de ficar doente, de estar mal. E às vezes eu não tenho nada. Teve um dia que ela começou a ficar doente, eu tava bem, tinha nada, eu comecei a ficar doente também. Comecei a ter diarreia, não tinha nada. Porque ela começou a ter diarreia. Isso não tem nada a ver com o episódio. Sim, claro. Não, entendi. Então, assim, é uma conexão muito forte que a gente tem. O dia que eu a conheci, no primeiro dia, ela poderia ter me dado o pontapé e não marcado nada. E ela é de Americana e ela estava nesse exato final de semana, que era o dia 7 de setembro. Meu aniversário era no dia 9, era uma segunda-feira, o 7 de setembro era no sábado. Ela deu like, eu não sei quem deu like, ou ela deu. Foi ali coisa. Deu match. Deu match, o que interessa é isso. E aí, uma das coisas que ela odeia até hoje. Eu virei pra ela e falei bem assim, da onde a gatinha mia? Quer matar ela, chamar ela de gatinha e falar miar. Por conta disso, a cantada mais horrível da vida. Você já foi nessa parte? Vida foi essa. Mas funcionou. Estão aqui até hoje. E aí, no final de semana seguinte, ela me convidou para ir para Americana. E assim, eu nunca tinha saído assim de São Paulo. Eu não sou de São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas você não sai nunca daquele Americana é uma cidade legal. Eu toquei lá algumas vezes. Pô, é gostoso pra caramba a cidade. É legal.
E eu sei que eu me perdi, entrei em Campinas. Nossa, ela ficou me esperando lá no hall do hotel umas 2 horas. Nossa, esse é amor mesmo. Esse é amor mesmo. Dela. Mas enfim, eu virei pra ela nesse final de semana, falei bem assim, você vai se casar comigo. Gosto dessas histórias. Gosto dessas histórias. Peraí. Ela te chamou para vocês. A primeira vez que vocês encontraram fisicamente foi em Americana? Foi americana. E nesse final de semana. Nós tínhamos. O nosso primeiro encontro foi quando deu match. Aí eu já peguei e falei bem assim: tava cansado desses rolês das meninas me dar rolê no Tinder. Aí eu falei bem assim: não, tem que ser agora. Tá a fim de tomar um drink? Isso daí deveria ser umas 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Ela falou: vamos. Só que aí ela ficou com medo, né? Praticamente. Muito direto, né? Ela pegou e mandou a amiga dela me rastrear, sei lá, botar uns trem aí, que ela é hacker. Como é que chama o termo aqui? Ela é hacker. Stalkear? Stalkear. Ela é hacker. Ah. E pra ver onde ela tava, como tava, tinha lá. Entendi. Agora que eu entendi. O negócio dela lá de. Tirou uma foto, mandou. Manda, tá aqui, não me sequestrou, não é nenhuma pessoa do mal. Só uma pessoa desorientada, mas não é do mal. Não, isso é muito do bem. Mas a primeira vez que a gente mesmo. Porque ali foi o quê? Foi 1 hora e meia, e ela tinha outros compromissos, eu também tinha outras coisas. E só foi na semana seguinte, aí a gente trocou telefone, aquelas coisas todas, ficamos conversando durante a semana. E ela me convidou para ir para Americana no final de semana. Eu fui na sexta-feira, que eu levei esse rolê todo para chegar lá, mas cheguei. Eu não desisto. Chego tarde, eu falo, pode acreditar que eu tô indo. E eu virei para ela e falei isso. Eu falei bem assim, você nasceu para se casar comigo. Você vai se casar comigo. Isso no segundo encontro. No segundo encontro. Para fechar, então, a gente sempre faz uma pergunta, e é o grande closing, que é: nos conte um segredo. Me conte um segredo. Um segredo meu. Ah. Todas as minhas calcinhas são vermelhas. Eu sempre aviso para as pessoas que eu me relaciono. Todas? Todas. Eu Caraca, não uso outra calcinha que seja vermelha. Aí eu já pego e falo para a pessoa, não tem uma calcinha só não, é que eu só uso calcinha vermelha. Tem algum motivo? Além de você ter falado do vermelho ser o seu propósito? O vermelho é meu propósito. Quem é que me fez... Você tem que ter alguma coisa na sua vida que você coloque para você se identificar com aquilo, para que você siga seu propósito. E uma cliente minha na drogaria, ela e a filha são advogadas, e ela pegou e falou: eu ensinei a minha filha desde pequena a usar calcinha vermelha, porque isso nunca faltaria dinheiro na carteira dela. Vou começar a usar cueca vermelha, fato. Aí eu virei e falei bem assim, eu só usava calcinha branca, de vez em quando cinza ou preta. Eu falava, cacete, como é que eu vou ficar de calcinha vermelha? Eu vou ficar parecendo uma puta. São preconceitos que conceitos a gente prévios. tem. O Antônio Fagundes teve uma novela que ele usava muita cueca vermelha. E a partir daí, eu só comecei a usar calcinha vermelha. E a frequentar também o Mahikari. O Mahikari, eu não sei se você conhece, é uma filosofia não budista, em que eles e no tempo que eu estava internada, eles iam lá, era o momento em que eu, assim, me dava vida. Eu conseguia dormir profusamente quando ela fazia o Mahikari completo, que é a imposição da mão. Tá. E era como se fosse uma energia passando para o seu corpo. Aí ela faz uma oração. Primeiro faz o frontal, você pode só receber o frontal, como pode receber no corpo inteiro. Como eu estava naquela situação, aplicava o Mahikari
no corpo inteiro. Eles são voluntários, frequentam lá o templo, não é budista, é uma filosofia. E ia... Como é que é o nome dela mesmo? De quem ia lá? Não lembro. Você pediu... Mas enfim, ela ia lá, aplicava. Eu dormi, 1 hora que dura, fazendo o corpo inteiro, e tem uns pontos que são mais específicos, que são os pulmões, os rins e o ânus. Não parece coisa, mas aquilo é muito importante nos pontos do Mahikari. Eu dormia de assim, praticamente babar. Uau. Coisa que nem o Rivotril me faz. Nesse momento, era um momento que eu apagava completamente e ficava em paz comigo mesmo. Muito bom. Ó, peço desculpas que eu tô olhando aqui no celular sem parar, porque neste exato momento que vocês estão assistindo isso, minha namorada tá presa no elevador. Então, vamos encerrar, porque eu vou ter que lhe salvar. O amor da minha vida. Capa de O super. amor da minha vida. Vai lá. Gente, Jess, ó, Você quero é te dizer uma Robin. coisa, de verdade. E o Batman? Você é, assim, muito especial pra mim. Nesse pouco tempo que a gente se conhece, você realmente me conquistou. Tenho certeza que vai conquistar muita gente também através do podcast. Isso, tô apaixonado. E você é Com todo braba. respeito, tá aqui e tal. Você é braba e você, assim, a sua sinceridade, energia, zelo com que você faz as coisas. Sem palavras, muito obrigado, tá? A sua Obrigado verdade vocês. e intensidade ensinam. E é Muito isso. obrigado pela oportunidade de eu estar aqui Pô, e estamos contar só um começando. pouco da nossa história. Muito obrigado. Agora bora lá salvar a minha princesa. Salvar a O Mário vai salvar a princesa. God bless! Bora pro after! Bora, abraço.